vamos iniciar a nossa aula de número 19 e hoje vamos falar de grupos cíclicos. Para isso, antes vamos falar de subgrupos gerados por um único elemento, tá bom? Então aqui nós pegamos um grupo G com a operação definida aqui e pegamos um elemento A em G e definimos as potências desse elemento A em G, tá certo? Então nós definimos as potências de A da seguinte forma. Primeiro, quando eu fizer A elevado a zero, isso eu vou chamar, na verdade eu defino como sendo o elemento neutro do nosso grupo. O elemento neutro é referente a essa operação. Quando eu faço A elevado à primeira potência, aí nós temos A ao quadrado vai ser A operado com A uma vez. A ao cubo vai ser A operado com A, operado com A. E assim por diante. Quando eu faço A elevado a N, isso vai ser A operado com A N vezes, certo? Bom, então assim nós definimos a potenciação em um grupo G. Claro que aqui, se a nossa operação é a adição, o que é que nós temos? A elevado a zero é zero, porque zero é o elemento neutro da operação adição. A elevado a 1 é A ao quadrado é A mais A ao cubo, soma 3 vezes e aqui até A elevado a N vai ser A somado com A N vezes. Se a operação for a multiplicação, isso então nós já conhecemos, que A elevado a zero é 1, que é o elemento neutro da multiplicação, A elevado a 1 vai ser o A ao quadrado vai ser A vezes A, e assim por diante, tá certo? Se for outra operação, basta seguir esse padrão aqui, tá certo? Então a potenciação em grupos é definida assim. Então isso é importante para a gente definir subgrupos gerados por um elemento, que eu vou fazer agora. Bom, então aqui, para um elemento A tomado no grupo G, então nós definimos os gerados por A dessa forma aqui, usamos essa notação, e aqui vão ser todas as potências de A. Então aqui vão ser os elementos da forma AN, tal que esse N seja um número inteiro. Quando o N for negativo, então nós definimos assim, eu deveria ter colocado aqui embaixo, mas... Então se eu tenho aqui A elevado a menos N, então nós escrevemos assim, A elevado a menos 1 elevado a N, ou seja, o inverso com relação à nossa operação elevado a N, tá certo? Então esse A menos 1 é o inverso de A, então A elevado a menos N vai ser A menos 1 elevado a N. E esse aqui é o nosso subgrupo gerado pelo elemento A. Se o A for, quando o A for o elemento neutro, claro que o gerado por A é simplesmente esse subgrupo aqui. Claro, porque qualquer potência do elemento neutro é ele mesmo, então aqui nós vamos ter somente esse conjunto. Então vai ter só esse elemento dentro do conjunto. Bom, essa proposição nos garante o seguinte, que o subconjunto gerado por um elemento do grupo é um subgrupo de G. Tá certo? Então, para qualquer elemento que eu tomar dentro de G e fizer os gerados por ele, então esse conjunto é um subgrupo de G, tá certo? Tem casos
como nós vimos, né, quando A é o elemento neutro, esse subgrupo vai ser o trivial formado pelo elemento neutro. Mas pode ter caso onde, né, o gerado por esse elemento é o próprio G, tá certo? E esse é um caso interessante que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Quando existir um único elemento que gera todo o grupo G, então esse grupo é chamado de grupo cíclico, né? Que é o que nós estamos falando nessa aula. Então, acontece em alguns casos e em outros não, tá certo? Então, mas sempre que existir um elemento dentro do grupo que gera todo o grupo, então nós dissemos que esse grupo é um grupo cíclico, tá? Antes disso, vamos fazer aqui um exemplo ou dois. Primeiro exemplo da aula de hoje, então nós vamos tomar aqui o conjunto dos inteiros com a operação adição, nós sabemos que isso é um grupo. E aqui vamos considerar o subgrupo, né, NZ, que é o conjunto formado por todos os inteiros múltiplos de N. Então aqui esse K é um número inteiro. Certo? Então esse aqui, nós já mostramos que esse conjunto é um subgrupo de Z. Eu posso usar essa notação. Certo? É um subgrupo de Z. Aqui, observe bem. Quem é que vai gerar o conjunto Z? Veja só. Se eu pegar dentro do Z o zero vai gerar quem? Lembrando que, então aqui vai ser o conjunto de todas as potências de zero, tal, que esse cara é um inteiro. Certo? Esse conjunto vai ser o próprio, né? Só tem o elemento zero, porque lembrando que aqui a operação é adição, então 0 mais 0 sempre vai ser 0, então não importa, vai ser esse conjunto, tá certo? Agora, se pegarmos o 1, qual o conjunto que nós vamos formar aqui? Vamos pegar as potências do 1, né? É o conjunto de todas as potências do 1. Veja bem, aqui a operação é adição. Então, veja bem, quais os elementos que nós vamos ter aqui? Quais os que nós conseguimos para esse conjunto? Vocês podem observar que aqui nós vamos ter todos os inteiros, tá certo? Ou seja, o 1 vai gerar todos os inteiros. O 1, quem vai ser o 1 aqui dentro? Vai ser 1 elevado a 1. O 2 vai ser 1 ao quadrado, que é 1 mais 1, que é igual a 2. O menos 1 vai ser menos 1 elevado a 1, certo? Isso vai ser menos 1. O menos 2 vai ser o menos 1. Desculpa, aqui não, está errado aqui. Como o meu gerador é 1, então é o contrário. Então aqui é 1 elevado a menos 1, certo? E agora sim, isso é menos 1, que é o inverso do 1 elevado a 1, que é igual a menos 1. Quem é o menos 2? É o 1 elevado a menos 2, que é o menos 1 elevado a 2, que é igual a menos 2. E assim por diante. Então, qualquer número inteiro você consegue escrevê-lo como potência de 1, tá certo? Lembrando que aqui a operação é adição. Se a operação fosse multiplicação, aí não valia. Então, se a operação fosse multiplicação, gerado por 1 seria apenas o elemento 1, tá bom? Como eu tinha comentado, um grupo cíclico, né? G vai ser um grupo cíclico se existe um elemento A dentro de G, tal que ele é gerado por esse elemento, tá certo? Pode acontecer de existir mais de um elemento dentro do grupo que gere ele, né? Pode existir um elemento B diferente de A,
tal que o gerado de B também seja o próprio G, ou seja, esse gerador, que nós chamamos de gerador de G, pode não ser único, né? Pode existir mais de um elemento que gere o próprio grupo, né? Como nós já vimos, o 1, né? O 1 gera o Z, tá certo? E outro elemento que poderia gerar o Z, o menos 1. Certo? O menos 1 também gera o Z. Então, existe esses dois elementos dentro do Z que gera ele. Neste caso, olha, então nós podemos dizer que Z aditivamente, né, é um grupo cíclico, é gerado por um único elemento. Bom, vamos considerar aqui o conjunto Zn com a operação de adição. Nós sabemos que isso é um grupo, né? Vamos considerar esse exemplo aqui. Nós já vimos que é um grupo, esse n maior que um inteiro, né? Ou seja, eu pego um inteiro positivo, né? Nesse caso aqui, não é difícil de vocês observar que o Zn é gerado pelo elemento 1 barra. Né? Igual acontece para Z, é gerado por 1, o Zn é gerado por 1 barra. Basta fazermos as potências. Olha. O 1 barra elevado a 0 é o elemento neutro da adição, que é o 0 barra. O 1 barra elevado a 1 é o próprio 1 barra. 1 barra ao quadrado é 1 barra mais 1 barra, que é igual a 2 barra. E assim por diante. Quando nós fizermos o 1 elevado a n, isso vai ser n barra, que é igual a 0 barra. Nós podemos, isso, anteriormente nós teríamos 1 barra elevado a n menos 1, que seria, né, vai ser n menos 1 barra, tá certo? Então observe que o 1 gera todos os elementos do Zn, só lembrando que o Zn é o conjunto formado pelos elementos 0 barra, 1 barra, 2 barra, até n menos 1 barra. Certo? Então, esse conjunto, esse grupo é gerado pelo elemento 1 barra, ou seja, ele é um grupo cíclico. É um grupo cíclico, é um grupo finito, é um grupo abeliano, né? Lembra que nós comentamos nas aulas passadas que é um grupo finito, possui finitos elementos. O que é um grupo abeliano? A operação tem que ser comutativa. Como a adição é comutativa aqui dentro, então ele é um grupo comutativo, né, que nós chamamos de grupo abeliano. Bom, vamos considerar novamente aqui esse grupo G e vamos pegar um elemento qualquer aqui dentro de G. Esse gerado, o subgrupo gerado por A, né, ele vai ter aqui as potências, como nós vimos, vão ser as potências de A. Se esse subgrupo for finito, né, tiver uma quantidade finita de elementos, né, então a gente define a ordem desse grupo como sendo o número desses elementos. Nós usamos essa notação, colocamos entre duas barras para dizer a ordem. Digamos que ele tenha m elementos, né, isso aqui tem m elementos. Então, esse m que nós vamos chamar de ordem do subgrupo A, certo? Então, se ele é finito, tem m elementos, então isso aqui seria a ordem do elemento A. Então, nós dizemos que esse subgrupo é de ordem finita e tem ordem A. Se, caso a ordem de A, que pode acontecer de ser infinita, pode acontecer desse subgrupo ter infinitos elementos, que é o caso dos números inteiros. Nós vimos que o 1, né, agora há pouco, nós vimos que o 1 gera
todo o conjunto dos inteiros. E como o conjunto dos números inteiros tem infinitos elementos, né? Se aqui colocarmos esse caso, então a ordem dele seria infinita. Então, aqui nesse caso, nós falamos que o A é de ordem infinita. A tem ordem, ou é de ordem infinita. Certo? E assim, nós definimos também, se o G possui finitos elementos, então ele vai ter ordem finita, e nós escrevemos assim, né? Também usa-se a mesma notação. Né? Se caso ele possui infinitos elementos, que é o caso dos inteiros também, então ele é de ordem infinita. Ordem finita, ordem infinita. Isso é importante que daqui a pouco, nas próximas aulas, nós vamos estar trabalhando com isso. Se um grupo é finito, todo subgrupo dele também é finito. E mais na frente nós vamos ter um resultado interessante. Olha, se você tem aqui, né, H finito e você tem um G infinito, H um subgrupo de G. Então, a ordem de H, digamos que seja M. Claro que aqui isso é finito, então claro que a ordem de H também é finita, digamos seja M. E mais que isso, esse M vai dividir, melhor assim, a ordem de G. Ou seja, vai existir um cara tal que certo? E isso vai ser importante pra gente, né? Porque se eu pego um grupo, se eu olho aqui, eu sei, né, ele é finito, então eu sei qual é esse número, eu consigo fazer a decomposição em fatores primos ou fatores inteiros, e aí eu consigo saber se esse grupo tem ou não subgrupos, tá? Mas isso é um assunto que nós vamos falar mais à frente, que é o Teorema de Lagrange. Então vamos deixar para o momento que nós chegarmos lá. Então aqui só queria definir para vocês, né, o que é a ordem de um elemento e a ordem também de um grupo. Bom, para encerrar a nossa aula, vamos ver esse teorema, né, que fala sobre a ordem do grupo. Aqui, veja bem, podemos usar essa notação também para dizer a ordem do elemento A. Né? Então aqui eu pego um grupo G e um elemento em A. Aqui eu poderia também escrever assim, tá? Mesma coisa. Só que anteriormente eu falei que a ordem seria denotada assim, mas pode aparecer dessa forma também. Então vamos lá. Se a ordem de A é N, então N será o menor inteiro positivo que satisfaz essa condição aqui. Então se a ordem é N, então A elevado a N é igual ao elemento neutro do grupo. Mas ainda os gerados por esse elemento A são todos esses elementos aqui, que vai ser o elemento neutro, a potência de A variando que varia de 0 até n menos 1. Caso contrário, se a ordem for infinita, então a potência de A sempre vai ser diferente do elemento neutro, né? Desde que o expoente seja não nulo. E aí nós vamos ter os gerados por A vai ser infinitos elementos. Né? O A elevado a 0 vai ser o elemento neutro, A elevado a 1, A elevado a 2, A elevado a menos 1, A elevado a menos 2 e assim por diante. Né? E sempre vai valer essa desigualdade aqui. Ó. A elevado a M sempre vai ser diferente de A elevado a N quando nós temos essa diferença dos expoentes, tá certo? E então com isso nós encerramos a aula sobre grupos cíclicos e até a próxima.